Porque alguém não ensinou-me as constelações e fez me sentir em casa nos céus estrelados, os quais estão sempre acima e sobre os quais eu pouco sei até hoje. Olá, sejam bem-vindos ao AstroTubers. Eu sou a Miriam, doutoranda em Astrofísica, e hoje eu serei a sua guia pelo céu noturno. Mas eu não estou sozinha nessa empreitada. Oiê, sou Henrique Lupinari, também sou doutorando em Astrofísica, e hoje, junto com a Miriam, a gente vai mostrar para vocês alguns fatos e curiosidades sobre as constelações do Cão Maior e do Cão Menor. Manda ver, Miriam. Bom, se essa é a sua primeira vez tentando ver o céu e identificar as constelações, eu acho que você tem que rever as decisões que você tomou nessa vida. Hoje, nesse vídeo, eu vou ajudar vocês, eu e o Henrique, a identificar duas constelações muito especiais, que são as constelações do Cão Maior e do Cão Menor, contar um pouquinho da história delas também, mitologia e coisas assim. Bom, mas vamos lá. Como que eu identifico, como que eu encontro essas constelações no céu? Bom, primeiro, uma coisa importante para a gente saber é qual época do ano que essas constelações vão estar numa posição boa para eu observar. Tanto o Cão Maior quanto o Cão Menor, elas podem ser melhor observadas entre janeiro e abril, porém elas podem ser vistas em várias épocas do ano, tá? Mas nessa época, num horário, por exemplo, 7h30 da noite, ela vai estar numa posição boa para a gente observar. O que é importante saber? Bom, as constelações, elas nascem no leste e se põem no oeste. Então, quando eu olho para o leste, minha constelação está lá e vai passando as horas, ela vai fazendo seu movimento no céu e se põe. Quando ela está mais a oeste, se eu olhar ela a oeste, ela vai estar numa posição invertida. Então, aqui ela estava numa posição, no oeste ela vai estar em outra posição. Então, quando eu vou identificar as estrelas e falar, não, essa estrela está acima de tal, abaixo de tal, é importante a gente saber isso, tá? Então, é importante saber ter alguma referência. Aqui eu vou usar como referência o mês entre fevereiro e março, que essas duas constelações, elas vão estar lá para 7h30 da noite, numa posição mais alta no céu, então mais fácil de identificar. Tá, então vamos lá. Como que eu vou localizar Cão Maior e Cão Menor no céu? Quando eu quero localizar uma constelação, a gente tenta partir de alguma que a gente já conhece bem. Então, as Três Marias vão ser nossas auxiliares, então, nessa empreitada de encontrar o Cão Maior e o Cão Menor. Bom, então primeiramente procure as Três Marias, que eu acho que todo mundo conhece, é muito fácil de identificar. Se você olhar as Três Marias em linha reta, de um lado vai ter uma estrela bem avermelhada, que é Aldebarão, que é uma estrela que pertence à constelação de Touro. Do outro lado você vai ver uma estrela bem brilhante, que é Sírius, a estrela mais brilhante do céu, que faz parte da constelação do Cão Maior. Então, já achamos a constelação do Cão Maior. Bom, Sírius é uma estrela dupla. A gente olhando aqui da Terra não dá pra ver, ela é bem brilhante, mas se você usar um telescópio, você consegue ver as duas estrelinhas lá. É bem legal, aconselho. Tudo bem. Achei Sírius, achei o Cão Maior. Cão Menor tá ali pertinho também. Como eu acho Cão Menor? Bom, Sírius, que é uma estrela bem brilhante, ela tá entre duas estrelas brilhantes também. De um lado, eu tenho Canopus, que é a segunda estrela mais brilhante do nosso céu. E, olhando um pouco para baixo, nós temos uma outra estrela brilhante que é Próximo, ou Próquion, que é a estrela pertencente à constelação do Cão Menor. Agora nós encontramos Cão Maior, Cão Menor. Lembrando que estou usando como referência o mês de fevereiro, março, onde as estrelas estão nessa posição. Bom, a Próximo, que pertence ao Cão Menor, uma curiosidade sobre ela é que ela está na nossa bandeira e representa o estado do Amazonas. E agora que nós conseguimos identificar essas duas constelações no céu, eu vou pedir para o Henrique contar um pouquinho de história pra gente. Bom, vamos lá então. Não existem registros que mostrem que os gregos já reconheciam essas duas constelações, tanto que a comparação entre elas só veio depois no período romano. Vários poetas e escritores romanos escreviam sobre suas interpretações do que viam no céu e também eram baseados em referências orais das histórias mitológicas. Cão Menor, no hemisfério norte, por aparecer no céu noturno antes do seu companheiro, era chamada de pré-cão ou do latim Próquion. O romano Cícero,
entre outros, traduziu seu nome para o latim como Antecanis, ou Antecedens Canis. Posteriormente, os romanos passam a chamá-la de Minusculus, Parvus ou Minor Canis. E isso é uma referência ao seu brilho mais fraco quando comparada com o maior, que esbanja estrelas mais brilhantes. A nomenclatura dessa constelação revela também que ela tinha um papel de menor importância quando comparada com o maior. Cão Maior, por muitas vezes, limitava-se apenas a estrela Sirius, como a gente vê nos transcritos de Homero. Porém, em alguma data desconhecida, a constelação como a conhecemos hoje foi formada e o nome Cão Maior passou a significar não só mais a estrela Sirius, mas a constelação toda. Os latinos adotaram o nome Canis, do grego, e desde então sempre mantiveram esse nome. As constelações, além de terem importância mitológica, também tinham função prática, como por exemplo marcação no calendário, e também indicar certas épocas do ano que são mais propensas para semear certos tipos de cultivos. Mas a gente sabe que a parte de mitologia é a parte que mais traz fascínio para a maioria. Então Miriam, conta algumas histórias pra gente aí. Bom, é muito importante lembrar que as 88 constelações do mundo moderno, elas fazem parte de um grande... O quê? Mistura cultural. Desculpa. Elas fazem parte de uma grande mistura cultural. Então, quando eu olho para o céu e identifico as estrelas, tem muitas estrelas com nomes árabes. Muitas constelações têm nomes de origem romana. A mitologia grega é muito forte, então tem muitas constelações com nomes gregos. As figuras das constelações têm origem babilônica, egípcia, grega, enfim. E as mais modernas, origem na França, Polônia, entre outros lugares. E também é muito importante lembrar que diferentes povos atribuíram diferentes significados para as constelações. E aqui nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho de alguns mitos, porém é importante lembrar que existem diversos mitos, nós vamos focar apenas em alguns aqui nesse vídeo. Ao longo do tempo, os cães, cão maior e cão menor, foram associados a várias figuras mitológicas, como Órion e o cão de Cários. Eu acho que a história mais famosinha é que os cães pertenciam ao grande caçador Órion. Porém aqui eu vou contar uma história de Lélape e a raposa de Télmeso. Lélape era um cão mágico que sempre pegava a presa que ele perseguia. E peraí que eu tenho que ler isso, porque olha, Zeus deu esse cão de presente à Europa, que passou para seu filho Minos, depois foi trocado com Procris e depois dado para Céfalo. Nossa, que rolo! Volta o cão arrependido. Agora é o problema agora. Vou levar pedaço por pedaço, não vou conseguir. Vamos tentar. E a raposa de Télmeso era uma criatura monstruosa que sempre escapava quando era perseguida. E ela foi enviada pelos deuses para punir os descendentes de Cadmo por algum mal feito. Vai ter que ser pedaço por pedaço, eu não vou lembrar esses nomes estranhos não. Creonte, o então rei de Tebas, precisava de ajuda, então ele foi atrás de Céfalo, que era o dono do cão, de Lélape. E então Lélape começou a perseguir a raposa. Só que, pensa, a raposa nunca poderia ser pega, e o cão pegava tudo que perseguia. Caímos então num paradoxo. Como resolve isso? Bom, Zeus, que é o dono da porra toda, ele viu que isso não ia virar nada, ninguém nunca ia pegar ninguém, ele resolveu transformar tanto a raposa quanto o cão em pedras e enviou para o céu. Então, Lélape é o cão maior e a raposa o cão menor. Agora o bicho vai pegar. Bom, e agora eu vou contar uma lenda árabe para vocês, que é a história das irmãs Shira, que é uma história pré-islâmica, mas que pode ser encontrada no Corão. Bom, essa lenda conta a história de Al-Jawza, que era representada pelas Três Marias. E Al-Jawza, ela foi prometida a um homem chamado Suhail, que morava do outro lado do rio, com duas irmãs. E na noite de núpcias, algo aconteceu e na manhã seguinte Al-Jawza estava morta. Então Suhail, temendo por sua vida, atravessou o rio, foi para bem longe, só que uma de suas irmãs, para ficar perto dele também, atravessou o rio e foi atrás dele. E essa irmã que atravessou o rio é chamada de Shira, que atravessou, ou em árabe, Al-Shira Al-Bur. Acho que não é isso. Tá, peraí. Google, socorro, me ajuda. Al-Shira Al-Abur. Certíssimo, isso mesmo. E a Shira, que atravessou, era representada pela estrela Sirius, do cão maior, e a irmã que não atravessou é chamada de Shira de olhos azuis, em árabe, só vou deixar para vocês procurarem, tá? Ela é representada numa estrela menos brilhante, que é Próquion, do cão menor.
cuja luz é mais fraca porque seus olhos estão cheios de pus de tanto chorar. Que trágico. Henrique, fala uma coisa boa aí. Gente, que pesado. Mas vamos terminar esse vídeo num tom mais leve. Certamente você já ouviu e usou essa expressão. Mas você sabia que o dito calor do cão tem origem astronômica? É que originalmente, Canícula era o nome pelo qual os romanos chamavam Sirius. Sirius era conhecida como estrela do cão, que, agora a gente já sabe, fica na constelação do Cão Maior. Por volta de 400 a.C., os egípcios perceberam que o período mais quente do verão deles era antecedido pelo nascer helíaco de Sirius. E o que isso significa? O nascer helíaco quer dizer que a estrela nasce, ou seja, ela aparece no horizonte de manhã, logo antes do Sol nascer. Então os antigos passaram a acreditar que aquele calor intenso estava associado à conjunção do Sol com a estrela mais brilhante do céu, que é Sirius, a estrela do cão. E para acalmar Canícula, os romanos e até os gregos chegavam a fazer festivais e sacrifícios. Mas no Hemisfério Sul, essa associação não faz muito sentido, porque no nosso verão, Sirius está em oposição ao Sol, sendo só visível à noite. Mas essa tradição acabou ficando no idioma, não tem jeito. E isso pode estar relacionado com o fato do povo achar que o cão da frase é na verdade o cão do inferno, e não o cão da constelação. E aí, gostou do vídeo? Não esqueça de dar seu like e comenta aqui pra gente o que você mais gostou de aprender hoje. Foi alguma história mitológica que a Miriam contou? Ou talvez curiosidade do calor do cão? A gente quer saber o que vocês mais curtem. Como você já deve saber, o AstroTubers é feito por astrônomos profissionais, então a gente precisa da sua ajuda para continuar esse projeto. Compartilhe esse vídeo com os amigos, com a sua família e segue a gente nas redes sociais. A gente tem Face, Insta e Twitter. Ah, e se você ama muito astronomia, como eu imagino que a maioria aqui ame, você também pode se tornar membro do canal. Isso ajuda muito a gente e você ainda ganha regalias. E já sabe, né? Para saber mais de astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal. Até mais!